homenagem a Lula no Carnaval virou caso de justiça. Mas o que parecia só um desfile pode acelerar uma crise política que atinge o STF, o bolsonarismo e as eleições. Em 20 segundos você vai entender por quê. O Brasil mal tinha digerido a abertura do Carnaval quando a política tomou conta da avenida. A Acadêmicos de Niterói decidiu homenagear Luiz Inácio Lula da Silva com o enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança. Lula, o operário do Brasil". Uma narrativa construída sobre migração, fábrica, greves e superação. Mas no meio da festa, surgiu a imagem que incendiou o debate. Jair Bolsonaro retratado como palhaço atrás das grades com tornozeleira eletrônica. Foi o suficiente para que Flávio Bolsonaro anunciasse ação na Justiça Eleitoral, acusando propaganda antecipada e uso indevido de dinheiro público. Só que é aqui que a história vira. Ao tentar transformar o Carnaval em caso judicial, a oposição pode estar fortalecendo exatamente aquilo que mais quer combater: a narrativa de perseguição cultural e política, e ainda abrir um flanco jurídico perigoso para si própria. A política brasileira tem um talento especial para transformar qualquer palco em arena. Já foi o Congresso, já foi o Supremo, agora foi a Sapucaí. A homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva pela Acadêmicos de Niterói não foi apenas um enredo carnavalesco. Virou gatilho, virou combustível, virou pretexto para mais um capítulo da guerra permanente que atravessa o país desde 2018. O desfile contou a trajetória de Lula desde 1952, evocando a migração nordestina, o chão de fábrica, as greves do ABC, a ascensão política. Uma narrativa conhecida, quase mítica para a esquerda. O operário que enfrentou as elites caiu, foi preso, voltou. Uma história de resiliência, de símbolo, mas o que ninguém esperava era que uma alegoria mudaria completamente o eixo do debate. Jair Bolsonaro apareceu representado como um palhaço atrás das grades, uma imagem carregada de ironia, forte, incômoda e, para o bolsonarismo, ofensiva. Flávio Bolsonaro reagiu rápido. Anunciou que iria ao Tribunal Superior Eleitoral. Disse que a escola teria usado dinheiro público para fazer propaganda eleitoral antecipada. Falou em ataques à família, em afronta aos valores cristãos. Publicou um vídeo gerado por inteligência artificial mostrando Lula e Janja atrás das grades, numa espécie de resposta carnavalesca. Mas tem um detalhe que pouca gente está observando. O carnaval brasileiro sempre foi palco de crítica política. Em plena ditadura militar, escolas faziam metáforas para driblar a censura. Nos anos 1990, presidentes e escândalos viravam samba enredo. A avenida é espaço de sátira, de exagero, de provocação. Quando a oposição corre para a justiça para tentar enquadrar isso como crime eleitoral, ela não está apenas questionando um desfile. Está abrindo debate sobre liberdade artística e limites da política em ano eleitoral. E é aqui que a trama se aprofunda. Nos bastidores de Brasília comenta-se que o incômodo vai além da homenagem. O foco real seria o Supremo Tribunal Federal. Segundo análises como as de Altamiro Borges, há uma estratégia em curso para desgastar o STF como instituição. O alvo não seria apenas Dias Toffoli, mas também Alexandre de Moraes e Flávio Dino. A ideia seria questionar decisões, deslegitimar punições e criar ambiente de desconfiança permanente. Mas o que ninguém esperava é que, ao atacar ministros e pedir afastamentos, setores mais radicais da direita possam provocar efeitos colaterais indesejados. Processos podem ser redistribuídos. Investigações podem ganhar novos desdobramentos. O jogo jurídico é complexo, não funciona na lógica da torcida. E o bolsonarismo parece agir mais no impulso do que na estratégia. Enquanto parte da direita grita por intervenção institucional, outra tenta preservar discurso eleitoral. Enquanto uns falam em perseguição,
outros já articulam candidatura para 2026. Essa desorganização interna cria ruído. E é nesse ruído que a esquerda opera. Guilherme Boulos respondeu Flávio Bolsonaro com ironia. Disse para ele não chorar. Sugeriu que, quando houvesse desfile da Acadêmicos da Milícia, o pai e o filho seriam homenageados. A frase viralizou, virou meme, transformou indignação em piada. Érica Hilton, na Câmara, rebateu críticas e disparou que o PL virou o Partido da Papuda Lotada. A expressão ecoou porque toca num nervo sensível. O medo real de novas prisões envolvendo figuras centrais do bolsonarismo. E aqui está o ponto central. Flávio Bolsonaro é apontado como possível pré-candidato à presidência. Para disputar, pode ter que abrir mão do foro privilegiado. Isso mudaria o foro de investigações que o envolvem, como o caso das chamadas rachadinhas. Sem foro, processos podem seguir para instâncias inferiores, onde o ritmo e a dinâmica são diferentes. Nos corredores do poder, há quem diga que esse é o verdadeiro temor. Não é a alegoria, não é o samba, é o calendário eleitoral se aproximando junto com decisões judiciais pendentes. Michele Bolsonaro tentou resgatar a memória de que Lula já foi preso por corrupção, algo que consta como fato histórico, ainda que as condenações tenham sido posteriormente anuladas pelo Supremo. Mas o impacto político dessa lembrança já não é o mesmo de anos atrás. O país passou por pandemia, crise econômica, mudança de governo. A narrativa evoluiu. E enquanto a oposição se concentra no embate simbólico da avenida, Lula trabalha outra frente. O presidente aposta em diplomacia ativa, diálogo com Estados Unidos, China e países do BRICS, protagonismo ambiental e articulação internacional. Enquanto a direita transforma o carnaval em processo judicial, Lula busca ocupar espaço como estadista. Essa diferença de agenda é estratégica. Mas o que ninguém esperava é que a própria reação da oposição ampliasse a visibilidade da homenagem. Gente que não acompanharia o desfile passou a procurar vídeos. A polêmica virou trend. O efeito Streisand entrou em cena. Quanto mais se tenta conter, mais se espalha. E isso gera um paradoxo. Ao tentar pintar o desfile como propaganda irregular, a oposição acabou ajudando a consolidar a imagem de Lula como personagem central do debate nacional. O ataque vira combustível, mas há outro fator em jogo. A disputa não é apenas sobre um carro alegórico, é sobre narrativa de futuro. De um lado, a esquerda tenta associar Lula à ideia de reconstrução institucional e soberania. De outro, a direita insiste na memória da corrupção e na crítica ao gasto público, incluindo os repasses federais ao carnaval. O governo destinou recursos às escolas do Grupo Especial. A Acadêmicos de Niterói recebeu verba como as demais. A oposição questiona o uso desses recursos em contexto eleitoral. O governo sustenta que os repasses seguem política cultural já estabelecida. E é aqui que a tensão institucional pode crescer. Se o TSE for acionado, terá que definir limites claros entre cultura e campanha. Qualquer decisão terá repercussão política. Se rejeitar a ação, a direita falará em blindagem. Se acolher parcialmente, a esquerda falará em tentativa de censura. Mas há algo maior. Democracia pressupõe conflito regulado. Pressupõe liberdade artística convivendo com regras eleitorais. Quando um lado tenta judicializar a sátira, precisa medir as consequências. O Brasil já viu momentos em que o excesso de judicialização contaminou a política. E sabe o preço disso. Enquanto isso, a base bolsonarista enfrenta fragmentação. A disputa por protagonismo, há divergências estratégicas, a incerteza sobre quem liderará o campo em 2026. Jair Bolsonaro, figura central, enfrenta restrições jurídicas. Flávio tenta ocupar espaço. Outros nomes orbitam. Essa disputa interna enfraquece a capacidade de reação coordenada. E é nesse cenário que Lula aposta na calma estratégica.
Não reagiu diretamente à provocação. Não transformou o episódio em confronto pessoal. Deixou aliados falarem. Observou. Esperou. Porque, no fundo, quem corre demais costuma tropeçar. O clímax dessa história ainda não aconteceu. Ele pode vir na forma de decisão judicial. Pode vir na forma de novo embate parlamentar. Pode vir com o avanço de investigações. Mas uma coisa já ficou clara. A tentativa de transformar um desfile em escândalo político expôs nervos à flor da pele. No fim das contas, a pergunta que fica é simples. Quem está mais inseguro diante do próximo ciclo eleitoral? A oposição correu para a justiça após um samba. Mas talvez o verdadeiro medo esteja no que vem depois. Eleições se aproximam. Processos avançam. O tabuleiro se reorganiza. A imagem que permanece é simbólica. A política brasileira transformada em alegoria, sob luzes intensas, diante de milhões de espectadores. Quando o poder vira samba, é porque a disputa já saiu dos gabinetes e ganhou as ruas. E na rua, quem mantém a serenidade costuma sair na frente. Se você acha que essa reação foi desespero político, deixa o like e comenta aqui. Foi estratégia ou pânico?